Salve, salve, amante dos carros, eu sou Felipe Marquezine, técnico automobilístico com 15 anos de experiência em vistoria automotiva. Hoje estamos aqui no nosso simulador para fazer a corrida de Ferrari Challenge que ocorreu no iRacing na pista de Willow Springs. É uma pista bem desafiadora, ela tem muitas elevações e hoje a gente vai acompanhar essa corrida que eu larguei de P6 e vamos ver o que aconteceu. Bom, safety car recolhendo e aí estamos à mercê do P1. Pra gente saber, a gente tá do lado direito aqui da fila, né? A gente tá com nossa Ferrari com a pintura da BWT, uma Ferrari rosa aqui. Essa pista era bem difícil porque as áreas de escape dela são na parte de areia, então você acaba perdendo muito tempo caso você acabe escapando da pista. Aí a gente já vê que a gente ficou quase que num three-wide. Eu fiquei tentando me manter no meio, uma Ferrari tentou colocar pela direita ali, eu fiquei tentando meio que defender, ficando no meio da pista. Você vê que eu consegui manter a minha posição de P6. Então, ok, começo de corrida foi ok, a gente tentando acompanhar o pelotão. Essa curva aí, ela desgasta bastante o pneu do lado dianteiro direito e traseiro, dianteiro esquerdo e traseiro esquerdo também. Nesse momento a Ferrari tentou fazer um dive ali e ela acabou rodando sozinha, apesar de mostrar que teve um toque entre a gente. Aquela saída de curva, se você abusa demais no acelerador, o carro vai traseirar e vai rodar. Como a gente está com pneu frio, o pneu tá 56 graus ainda, ali o cara apenas foi meio doido em vez de ser conservador. Começo de corrida, é muito normal acontecer esse tipo de situação. Essa pista, a dificuldade dela é a falta de alguns pontos de referências de entrada de curva e frenagem. Por exemplo, nessa curva, nesse momento aqui, que a gente está encerrando a volta, ela tem um ponto de frenagem meio que intuitivo, né? Você tem que meio que prever onde vai ser o ponto de frenagem mais ou menos, entrar já freando na curva também, o que pode ser meio complicado, porque pode aparecer a traseira do carro, porque quando você freia, você tem uma distribuição do peso, ele vai jogar o peso do carro todo para frente. Então a suspensão dianteira vai comprimir e a suspensão traseira ela vai se expandir e você tem menos peso na parte traseira. Então se você entrar muito forte na curva, simplesmente a traseira vai girar, porque você tem um ponto de apoio maior na parte dianteira. É o mesmo caso dessa curva agora aí também. Você vê que eu acabei tomando um passadão aí junto com uma portadinha, mas ok, eu tava tentando me manter vivo na pista. Eu não era o mais rápido, fiz uma quali boa, mas o pelotão ali tava complicado, o pessoal era bem rápido mesmo, né? Eu peguei alguns players bem fortes nessa corrida, acabei dando azar de não pegar a galera tão boa quanto eu, ou seja, ruim. E essa primeira curva tem um segredinho que se você ataca demais a zebra do lado direito aqui, o seu carro ele pula e você acaba espalhando para o lado esquerdo, como eu acabei de fazer. Viu? Exatamente isso que me atrapalhou durante a corrida. Cometi esse erro duas vezes, a segunda foi um pouquinho pior e vocês vão acompanhar aqui comigo durante a corrida. Acabei perdendo mais uma posição, mas a gente segue ali na nona colocação. Tá tudo dentro do esperado pelo menos. O número do meu carro é o número 15, ou seja, dentro do servidor, por ordem de ranqueamento, eu era o 15º piloto que estava dentro desse grid. Então ainda estava saindo no lucro, mas queria mais, óbvio, né? A gente sempre entra na corrida querendo uma vitória ou pelo menos um pódio, né? Você vê que a Ferrari na minha frente, assim, ela dá uma traseirada muito forte, exatamente porque ela acelera muito cedo. Por que eu não tenho o costume de acelerar tão cedo e tão agressivo logo na saída de curva? Porque volantes de menor custo, como por exemplo o meu T300 ou os Logitechs da vida, eles não te passam uma precisão tão maravilhosa assim como a gente gostaria na traseirada do carro, né? Acaba perdendo algumas informações, às vezes o carro roda e o volante não te deu nenhum indicativo de que ele estava traseirando. Então o que eu faço no iRacing? Eu aumento o volume dos pneus e deixo o volume de motor e ambientes gerais, assim, batidas e tudo mais, um pouco mais baixo. Então eu vou muito pela audição. Quando o pneu está fazendo um barulho específico, eu sei que ele está traseirando. E também o visual, né? Quando você vê que o carro não está se comportando como deveria. Na vida real a gente tem a força G te dizendo isso aí, né? O famoso bundômetro, né? Que você senta no banco, você tem uma noção um pouco maior de quando está saindo de traseiro ou não. Então você consegue prever um pouco esse movimento antes de acontecer. Olha, nesse momento eu peguei essa terrinha e eu quase fui. Vocês viram, né, gente? Acabei salvando na sorte aí.
Até esse momento, o meu pedal, ele tava tendo certos problemas, de vez em quando ele não dava 100%. Por algum motivo, o meu pedal, ele parou de dar 100% aqui. Eu preciso fazer uma desmontagem dele para verificar o que está acontecendo. Ele é sensor Hall, então na teoria não era para acontecer isso, mas no iRace de vez em quando ele tá... Não minto, não só no iRace, né? No iRace eu consigo resolver isso pela calibração no menu, mas nos outros jogos eu tô tendo alguns problemas, né? O Assetto Corsa eu consigo resolver, mas por exemplo o Fórmula 1 ele não me dá tantas opções de zona morta ali de acelerador. E aí nesse momento, olha o que eu faço. É isso mesmo, galera. Eu peguei de novo aquela terrinha. E aí você vê que eu apontei o carro para a pista e acelerei. Por quê? Porque eu tava fugindo do muro. Esperei o pessoal passar e voltei para a pista acelerando. Teve um cara que tirou uma fininha de mim, que é esse próximo aí. Sem necessidade. Olha como ele passa perto, cara. Perto, sem necessidade alguma. E aí derruba mais posições. Caí lá para 14º, galera. Classifiquei em P6 e simplesmente caí todas as posições aí disponíveis para mim praticamente. Infelizmente, algumas coisas acontecem, né, durante a corrida. Eu não estava tão preparado para essa corrida, apesar de nos treinos eu não estava cometendo aquele erro. Chegou na hora da corrida, eu estava tenso, apesar do gráfico do BPM ali não estar marcando exatamente como eu estava me sentindo. Por quê? Eu descobri que esse aplicativo aqui, eu tenho um relógio, um Mi Band, que ele não marca direto. Os outros vídeos que vocês acompanham, que eu já postei até, essa corrida acho que é uma semana mais antiga, eu descobri um jeito de fazer ele contar em tempo real. Então na verdade aquele BPM que vocês estão vendo ali, ele não está atualizando em tempo real, ele está atualizando no padrão do Mi Band, que é o Mi Band 5, que é a cada 1 minuto. Você pode ver que acabou de pular para 95 do nada. Então ele pega a cada 1 minuto quanto está seu batimento cardíaco e pronto. Mas eu já resolvi isso para os próximos vídeos, tá? Então pode ficar tranquilo. Bom, o primeiro ponto de referência que a gente tem nessa primeira curva é aquele vão do muro ali do lado direito. Meio que mais ou menos, na hora que você estiver chegando antes daquele vão você freia, e na hora que você estiver passando do vão você vira. Essa curva para a esquerda, ela exige muito do pneu. Se você olhar nas temperaturas aí, ó, no painel do carro tem a marcha, tá, o 5 vermelho grandão, e do lado direito dele tem as temperaturas de cada pneu, que é o pneu dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro esquerdo e traseiro direito. Olha como que a temperatura do pneu dianteiro esquerdo chega a 102 graus, ou seja, ele já está passando um pouco da janela de temperatura ideal de trabalho dele. Essa pista, se eu não me engano, estava com uma temperatura elevada. O campeonato da Ferrari Challenge, a maioria das pistas vem com temperaturas acima de 40 graus. Eu não lembro de alguma que veio com menos que isso, ao contrário do GT3 Challenge e do VRS Sprint, que vem com uma temperatura mais fria. Acabei chegando bem próximo dessa Ferrari, só que assim, eu já estava com o pneu um pouco desgastado por causa daquela rodada que eu dei e por causa da temperatura excessiva, por causa das curvas, que eu não consegui manter tanto a temperatura baixa. Mas mesmo assim coloquei de lado dele, freiei lá no Deus me livre para tentar dar um passadão nele. Ele tentou dar um X, mas eu defendi a posição e tentei manter o meu P13 ali para poder ganhar uma posição, diminuir o prejuízo. Obviamente que na qual eu fui mais rápido que esse cara, então ele era um cara que estava até um pouco mais lento do que eu. Mas quando você tá atrás do cara, chegar uma coisa, passar é outra, já diria Galvão Bueno, né? Essa curva para a direita ela é bem complicada, porque se você acaba passando do ponto de acelerar, você perde velocidade, muito tempo, né? Você perde muito tempo. Se você acelera muito cedo, você simplesmente sai da pista e vai lá para a parte de terra também. Então, infelizmente, é bem complicado, bem difícil essa pista, bem técnica, né? Você tem que acertar os pontos de frenagem, ponto de entrada de curva e saída, de uma forma bem precisa, porque um erro aí, o prejuízo é muito grande em tempo e também em prováveis colisões. Você vê que eu tô alcançando o P11 e o P12, tem um ritmo de corrida mais ou menos. O meu tempo de volta está quase 1 segundo mais rápido do que eles estão fazendo 15,8 e 16,0. O meu tempo está sendo 15,0. Isso porque é uma corrida que eu estava fazendo um pace meio conservador, porque eu já tinha errado naquele começo, então você acaba
desestabilizando e acaba tentando ser um pouco mais conservador, ainda mais com a temperatura absurda que meus pneus do lado esquerdo estavam chegando por causa das duas curvas de alta velocidade que é a que a gente acabou de passar, mais a curva da linha de chegada. Elas são curvas que exigem muito dos pneus nessa seção aqui por causa da temperatura elevada da pista. E aí nesse momento você vê que o P11 erra, e aí eu chego junto deles, mas eu não posso ser tão agressivo, porque eu posso comprometer a minha corrida e a corrida do cara. Então a gente ficou meio que os três disputando a mesma posição. O cara recolheu um pouco o carro ali, foi até um pouco consciente, já que ele cometeu erro e estava mais lento que todo mundo. E aí mais uma posição conquistada, e a gente vai tentando chegar no P11 aí, que é o Marshall, que está com essa Ferrari azul, essa cor muito bonita por sinal. A gente vai chegando bem próximo. Nesse momento, quando a gente está perseguindo um outro piloto, é importante que a gente freie um pouco mais cedo do que o que a gente está habitualmente acostumado, né, com aquele ponto de frenagem que a gente tem. Por quê? Porque o seu carro ele vai sofrer menos downforce por causa do vácuo que você está atrás desse carro. Então você tem menos ar tentando frear o seu carro. E aí nesse momento ele errou muito feio, né? Você viu que ele foi embora lá pro outro lado da pista. Ele foi para a linha de chegada praticamente. Isso aí foi proposital de eu ficar mantendo atrás dele para botar pressão, né? Você acaba ficando muito próximo, muito tempo ali, você bota pressão no piloto da frente. Então, como eu vi que ele não era um piloto tão experiente por causa do iRate dele, eu vi que era um iRate mais baixo que o meu. E é quer queira ou quer não, é um campeonato Ferrari Challenge no iRacing, é um campeonato logo acima do iniciante, que você precisa de carteira D para você correr ele. Então, muita gente migra para esse campeonato logo no começo, saindo do famigerado Mazdinha, né? Ou vai pro Ferrari Challenge ou pro Toyota GR também, que é outra categoria bem interessante. Então você tem muito novato aqui. Eu, obviamente, sou um novato também, não sou bom também, mas a gente tenta botar pressão nesses caras que muitas vezes acaba funcionando, como aconteceu agora. Nesse momento eu recebi a informação pelo Crew Chief de que faltavam 2 minutos de corrida, né? Tava um pouquinho complicado de alcançar o P10, ele tava virando um tempo bem similar ao meu ali, 14,5, às vezes ele virava 15, às vezes eu virava 15. A gente ficou nessa, tira um pouquinho aqui, ganha um pouquinho ali, e eu ficava tentando chegar nele aí, mas menos de 2 minutos de corrida fica complicado. Basicamente são 2 voltas aí para poder finalizar. É uma corrida muito rápida, não dá muito tempo de você recuperar eventuais problemas como que aconteceu comigo, né? Alguns erros que eu cometi. Então é muito complicado de você recuperar nessas corridas muito curtas, né? Nesse momento eu acertei de novo ali, só que não de forma tão agressiva, né, a ponto de empurrar o meu carro para fora da pista, mas era mais um erro que eu estava cometendo por causa disso. Essa parte de frenagem também é meio complicado porque você não tem muito com ponto de referência, né? Eu mesmo uso um risco que tem ali no chão na pista, um risco que atravessa a pista. Eu olho para ele, eu passo um pouquinho dele e dou uma freada. Então é meio que na intuição, assim, passei mais ou menos 1 metro e freia. Essa pista ela é bem ausente de alguns pontos de referência, já que basicamente é deserto, né? A gente até pode utilizar, como por exemplo na última curva, né, até zero, eu utilizo essas casinhas que tem do lado esquerdo aí, esses galpões, eu uso eles como referência. Só que como é um item que tá, um objeto que está muito longe, acaba que às vezes você pode frear muito tarde porque você estava usando aquela referência que está muito longe, então ela não tem uma movimentação tão rápida, né, não está tão próximo de você. Você pode acabar se perdendo, que foi o meu caso, né? Eu estava usando aquilo como referência e eu não acertei o momento ideal de frear e de entrar na curva, né? O maior problema não foi nem a freada, foi a entrada de curva. Eu entrei muito cedo e aí foi aquele momento que eu ataquei a zebra que não deveria ser atacada, aquela que não pode ser mencionada. Nessa curva aqui, para quem estiver jogando, toma cuidado, porque se você acelera muito cedo, como eu já falei, o carro traseira. Então o ideal é você tentar acelerar já com o carro meio que apontado, meio que reto ali,
aí você consegue acelerar mais forte. Tanto é que você vê que eu tô chegando no cara da frente. O problema é passar, né? Chegar a gente vai chegando, mas passar que é o complicado. Você vê que eu tô a 1 segundo dele nesse momento. O resto já tá complicado alcançar, né? Praticamente impossível alcançar o resto do pelotão, né? Última volta nesse momento. Você vê que eu até fui um pouco cauteloso para não fazer o mesmo erro e erro de novo. É bizarro, né? É bizarro. Eu vou lá e sou cauteloso e erro sendo cauteloso. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa corrida. Ela foi um pouco conturbada devido a erros meus, mas a próxima corrida que vai ser Road Atlanta, aí a gente vai ver outros erros também, óbvio, né? Porque eu sou o cara que tá aqui pra errar pra vocês, né? Pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.